Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos ao último episódio desta temporada. Drop off entre curvas e o céu. Drop off, só eu e o meu farnel. Ideias no ar, histórias ao léu. E hoje tenho aqui alguém que é repetente, já veio ao Drop Off, mas convidei-a novamente pela importância que traz e pela diferença que fez, principalmente nos últimos tempos da minha vida. E não quero iniciar a conversa sem primeiro dar um grande obrigada ao Ponto Coletivo, à equipa que tem estado comigo, ao Rui, ao Rafa, ao Kiko, por me ajudarem em tudo, por me fazerem sentir eu e essencialmente por terem transformado este espaço como se fosse a minha casa. E então tudo o que precisarem, fotografias, se quiserem promover o vosso negócio de qualquer maneira que for, falem com eles, eles vão-vos ajudar. E sem mais demoras, tenho aqui comigo Ana Sofia Santos, uma nutricionista, mãe de 3 filhos, capaz de ir ao quarto, cheia de histórias para nos contar e, acima de tudo, muito, muito conhecimento. Portanto, lápis ou caneta e um caderno e apontem tudo para lá. Ana Sofia Santos. Muito obrigada. Bem, acharam? Foi assim uma coisa? Vamos começar? Vamos começar. Então vá. Obrigada por teres vindo novamente. Muito obrigada. Obrigada eu. Como é que te sentes? Olha, isto é muito giro. Isto é muito giro. A tua garagem era muito gira. Era. Mas isto subiu de nível. Isto Não subiu é? de nível e está muito bom. E eu Boa. desejo-te as maiores felicidades do mundo, tu já sabes. Eu sei, obrigada. Espero sim. que isto voe, porque tu mereces. E bora lá. Seja o que tiver de ser. Sim. Não, mas vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Olha, quem é a Ana Sofia para além da nutricionista? Então, é muita coisa. É muita coisa. Eu não me deixo ficar numa caixa. Detesto Boa. caixas. Então, em termos académicos, portanto, eu sou nutricionista, digamos, foi assim a última caixa, porque eu sou bióloga de formação inicial. Desculpa, vamos só dizer, vão ouvir o primeiro episódio com a Ana Sofia. Tipo, lá para trás. Já mudou muita coisa. Muita coisa. Mas esse percurso inicial? Esse percurso inicial, sim, manteve-se. Depois, pronto, há sempre uns upgrades de loucura na minha vida. Mas, então, sou bióloga de formação inicial, depois doutorei-me em Patologia Genética Molecular e foi nessa altura que para mim fez sentido tirar nutrição. Depois só tirei um bocadinho mais à frente, precisava descansar um bocado da insanidade que é um doutoramento. Pronto, mas aprendi imenso e então depois aí sim fui fazer nutrição quando estava grávida da Maria, da minha primeira filha, porque eu achei que já disse isto noutros podcasts, mas pronto, mas eu acho que é importante. És tu, dizer. portanto, Sim, eu achei que que era fácil. que não ia ter nada para fazer numa licença de maternidade, que eu ia ficar a fazer 9 meses em casa com Claro. bebê, que eles não devem dar trabalho nenhum, não é? Pronto, percebi rapidamente. Na verdade, tu agora com 3 percebes que um Não dá trabalho nenhum. É verdade. Não dá trabalho nenhum, nós é que complicamos. Com 3 a coisa vai-se levando. É super tranquilo agora. É verdade. Entra no ritmo, portanto, não Claro. quer dizer... No outro dia li uma coisa sobre isso que era o segundo vem abrir espaço. Espaço no tempo, espaço em nós, não é? Sim. O segundo trouxe uma calma inacreditável. Sim, porque o primeiro tu pensas... O primeiro eu achava que a Maria chorava, eu achava que ela ia morrer. Portanto, eu não tomava banho, eu não fazia comida, eu só fazia essas coisas quando eu tinha alguém em casa. Nem pensar, eu descansar por 3 segundos quando eu estava sozinha com a Maria, não dava. Mas também não podia fazer barulho, não é? Então nós comíamos e deixávamos tudo em cima da mesa, não porque a Maria estava a dormir. Depois vem o segundo... Ia-se à casa de banho e puxavas o autocolismo. Era tipo... pensar, é quando der, portanto, ali se faziam-se os básicos. Sim. Ou nem os básicos, não é? Nem os básicos se faziam. Depois vem o segundo e percebemos que, ok, isto faz-se, não é? O segundo é muito desafiante, em termos de casal, é muito desafiante. Para nós foi muito desafiante porque só com um, o outro estava sempre livre para fazer alguma coisa. Portanto, nós íamos tendo tempos de descanso. Certo. Com 2... é full-time job, porque quando eles nasceram, os meus miúdos têm 21 meses de diferença entre eles, e portanto eles são todos bebés. Quando o Manel nasceu, a Maria tinha 3 anos, todos mudavam fraldas e lá no meio havia uma Carminho, de 20 meses. E portanto, eu agora olho para um bebé de 20 meses e penso, isto é um bebé,
E eu já achava que o meu de 20 meses já era super crescido, já estava a vir outro, portanto já era enorme comparado com aquele recém-nascido. Então, isso fez com que eu conseguisse ter uma gestão de tempo. Eu sempre fui, genuinamente, acho que sempre fui bastante boa a gerir o meu tempo. Organizada. Sim, sempre muito organizada. Isso é uma característica minha, não, é o que é. Mas depois de ser mãe, eu otimizei o tempo ao máximo. Então houve ali alguns momentos de muita dificuldade, porque houve, e eu não gosto de florear a maternidade, para mim foi tudo menos floreada. Foi muito difícil o pós-parto. Eu tenho uma amiga que diz, e é verdade, que diz que só tem medo do parto quem nunca passou por um pós-parto. Porque o parto, o parto é uma idade comparado com o pós-parto, sabes? Yeah. Sim. O meu primeiro não, eu preferi o pós-parto, apesar, porque o parto foi Sim. horrível, mas o segundo sim. Percebi o que era essa frase de preferir o pós-parto. Preferir o parto. Preferi o parto. Eu sempre tive partos incríveis. Eu fui sempre fisicamente muito ativa até ao final da gravidez. Primeiro tu estiveste na Póvoa, os meninos. Eu estive na Póvoa, sim. E recomendo, malta que está grávida. E tu ias no dia, ou tipo no dia anterior? Eu quando tinha sinais de parto. Assim, porque daqui para a Póvoa, quer dizer... Uma hora? É 1h30, sim. Eu tinha medo de apanhar trânsito no Dragão. Agora devo confessar que eu tinha medo de apanhar trânsito. Porque eu nunca tive medo do parto. Dependia das horas e dependia das horas, claro. Sim. Trânsito a passar ao Porto, não é? Então eu nunca tive medo do parto. Nunca me deixei influenciar. Sempre tive muita consciência e fiz muito trabalho terapêutico e de gestão emocional relativamente ao parto, porque eu acho que a maternidade é uma coisa muito, muito intensa, muito que vem de dentro, e que quanto mais ruído nós ouvimos, pior. Então eu tive muito esse cuidado, eu fui muito polícia nessas coisas, e eu, principalmente das garras de fora, em algumas coisas, pronto, não deixo mesmo, porque eu percebi rapidamente que se eu abrisse espaço a ouvir histórias recambulescas, ninguém vai para o café dizer: o meu parto foi incrível, cheguei lá, foi assim, o parto é a coisa mais natural do mundo, todos nós nascemos, portanto, claro. E não há assim tanta mulher a morrer de parto, e não há assim tanto bebê a morrer no parto, então, que eu acho que isso, pronto, é a coisa mais assustadora, não é? Uma mãe é uma criança, é o expoente máximo do sofrimento no parto, tudo o resto eu acho que se ultrapassa, por mais traumático que possa ser. Agora, se eu abro espaço, e isso para mim é em tudo na vida, se eu abro espaço a maus pensamentos, nós vamos materializar esses maus pensamentos. A coisa vai acontecer. Então eu nunca deixei ouvir histórias de parto, isso para mim era um não absoluto. Eu lembro de 2 situações em que me tentaram, na primeira vez, em que tentaram falar-se, não sei quem, olha... E aí foi muito claro, olha, desculpa, mas eu não quero ouvir. Eu estou grávida, eu vou passar por isso, eu quero ter a minha história, não é a história do vizinho. Claro. Não quero isso. Eu sei que há boas histórias, portanto, eu vou ter a minha, não sei se é boa ou se é má. Também é para mim, não vou estar a contá-la, a menos que me perguntem, mas não quero que isso passe. Portanto, o poder do pensamento para mim é uma coisa muito... E como é que gerias isso com a família do Jorge, neste caso, do teu marido? Super tranquilo, também era são fácil? Super respeitadores. Okay. Sim, e nós sempre falámos muito abertamente sobre esse processo, sempre fomos muito, muito casal nisso. O Jorge sempre me apoiou muito, eu acho que isso é muito, muito importante. Vocês sempre estiveram muito alinhados. Nessas questões sempre estivemos bastante alinhados, e eu sempre foi uma coisa que, primeiro é o meu corpo, portanto sou eu que decido. Claro. Em última instância, num ponto absolutamente extremista da coisa, é o meu corpo. Portanto, até o momento do parto sou eu que decido. E eu sabia muito bem aquilo que queria, informei-me muito, e eu acho que isso é fundamental. E o informar não é ir para as redes sociais fazer scroll nas páginas de maternidade. É informar-te com quem te deves informar. Tirámos um curso de preparação para o parto, porque o bebê quando nasce é dos dois. E o pai tem um papel essencial e tem que se preparar. Porque hoje em dia eu acho que... Se calhar estamos aqui a divertir um bocadinho, ótimo. Mas eu acho que é muito importante nós termos esta consciência e também falar isto abertamente com as mulheres, que é, nós não podemos querer que o homem esteja preparado para assumir uma paternidade se nós nunca deixamos que ele seja parte do processo. Então, e o ser parte do processo não é só ir lá dar a mão no momento do parto, é ser parte integrante, saber que vai haver imensas transformações no corpo da mulher,
que a sexualidade vai sofrer alterações, que a vida de casal vai sofrer alterações, mas isso tem que ser vivido a dois sempre. E tem que ser vivido a dois com informação, porque nós sentimos, não é? Eu sinto o bebê a mexer, o bebê a crescer, o pai não sente. Por mais que ele queira estar alinhado, que seja uma coisa super desejada... Não é físico para ele. Não é físico para ele, não é uma coisa muito mais emocional, muito mais mental. Ele tem que se mentalizar que aquele bebê vai nascer, vai ter um sentimento de pertença, vai ter um amor inimaginável, mas... tem que ver o bebê, tem que sentir o bebê. E se a mulher vive isso numa bolha com a mãe, com as amigas, com as primas, com seja com quem for, não dá espaço para que esse momento surja em casal, que eu acho que é muito importante, porque depois, quando vimos para casa, somos só os dois. E nesse pós-parto também é muito importante a mulher deixar o pai ir. Deixar o pai mudar a fralda sem supervisão. Sim, tem que ser. Dar banho sem supervisão. Sim. Foi no primeiro, no Zé, eu tinha muito essa questão de não vai fazer como eu, mas não pode sequer. Claro, sim. Não pode sequer fazer como eu. E é importante para eles terem essa dualidade da mãe e do pai. Sim. Para o bebê é muito importante. E isto não é sempre, mais uma vez, não vamos pintar isto de cor-de-rosa, porque o meu pós-parto e todo o meu processo de maternidade foi tudo menos cor-de-rosa. Mas o que é que foi mais difícil para ti? A nível mental? Foi a perda de liberdade. Ok, a tua cabeça. Portanto, sim. tu. Sim, a nível mental. A nível físico, zero problemas. Ao fim de 15 dias eu estava com o corpo que tinha, literalmente, barriga lisa, tudo impecável, passou logo na primeira. Na segunda... demorou até um mês, mais ou menos, até ficar com o corpo que tinha, com o peso que tinha. No Manel foi um bocadinho mais. Mas era uma prioridade para ti ou estavas... Não, era uma prioridade para mim. O corpo é uma prioridade para mim. E eu não acho que seja nada exótico, porque eu acho que deve ser tremendo para uma mulher viver um pós-parto, em que a vida se transforma completamente, principalmente do primeiro filho, quando passas de 0 para 1 é aquela mudança avassaladora. E, portanto, para mim, teria sido... incrivelmente mais doloroso, e não sei como é que teria ultrapassado, se já assim foi tão difícil, se eu tivesse que me olhar ao espelho e não me reconhecer. Portanto, para mim é uma absoluta prioridade, não acho que seja nada superficial, a mulher priorizar-se como corpo, como mulher. Eu só tivesse a mudança no segundo, só tivesse a mudança de mentalidade no segundo, porque no segundo eu primeiro sentia-me... com muito excesso de peso, e depois eu só pensava em comida. Ana, eu pensava em comida. Eu acordava, pensava em comida e no que queria comer, sabes? Até que eu pensei, não, alguma coisa está mal, deixa-me aqui. E por isso é que fui tão radical, precisava mesmo de ver resultados rápidos. Sim. E foi por isso, mas continuou, porque é muito importante priorizarmos o nosso corpo no pós-parto, até para nos sentirmos completamente disponíveis. A questão é essa. Com energia. A questão é essa. Eu tive uma depressão pós-parto da Carminho, da segunda, que só foi diagnosticada muito mais tarde. E que hoje eu percebo que tinha bastantes sinais, mas que eu acho que é uma coisa que é muito tabu. E não era tabu para mim, nunca tive esses problemas, até porque eu já tinha tido um episódio de depressão major mais atrás e, portanto, falamos disso. Tabu porque é aquele pensamento, que bênção tão grande que lhe foi dada. Sim, e tu não te podes queixar. Claro. E isso eu senti. Isso foi aquilo que eu mais senti e que eu pensei, ok, estou sozinha nisto. Porque eu não me podia queixar, porque a minha filha era saudável, porque eu tinha um casamento, porque eu tinha uma casa, porque eu tinha um emprego, porque eu tinha tudo. Eu não tinha tudo. E é muito injusto, socialmente, tu ouvires, tu lamentares-te, seja pelo que for, ou tentares lamentar-te, e ouvires então mas o que é que tu queres? É normal, a bebé nasceu. Não é normal. Eu perdi-me de mim. E houve um luto que eu tive que fazer, e que a única pessoa, e voltando aqui um bocadinho atrás, ou procurem ajuda informada, a única pessoa que verdadeiramente me ajudou nessa fase inicial, principalmente do pós-parto, a Maria, foi a doula que me auxiliou no parto. Que foi extraordinária, e que ainda hoje eu falo com ela. Ela é minha amiga de há anos, mas ainda hoje eu falo com ela sobre alguns temas, sobre educação, até porque ela tem miúdos mais velhos e, portanto, para mim ela é uma referência, sem dúvida, como mãe, é uma mãezona incrível e é uma profissional de mão cheia, e ela ajudou-me imenso. E eu recordo-me no pós-parto da Maria, passado um mês, foi quando eu fui à consulta de revisão pós-parto. Eu fui sozinha, dei mama, sempre naquele stress de a bebé vai precisar de mim e não está ninguém para dar mama, pronto, horrível, mas eu sentia que eu precisava de sair de casa sozinha. Eu fui sozinha para a consulta,
Sabia que a consulta ia ser, liguei para a CUF a confirmar se a consulta ia ser mesmo à hora, porque o bebê tinha que mamar, não sei o quê. Confirmaram a hora, eu fui, tipo 5 minutos de casa ao hospital, faço a consulta, saí de lá, liguei-lhe a chorar compulsivamente e eu disse, tipo, eu não aguento isto. E ele disse, ok, chora. Tipo, eu fui chorar até casa. E ele disse, não, foi a única pessoa que verdadeiramente falou a verdade. Foi, tu estás a fazer o teu luto, tu já não vais ser a Ana sem ser mãe. Por isso é um processo extremamente violento para a mulher. E que, socialmente, digam o que disserem, é super mal aceito ainda. Porque tu tens filhos. E depois tens aquela coisa de, como eu ouvi, há tanta gente que quer e não consegue. Está bem, mas tipo, eu também fiz a coisa certa. Não estou a dizer que os outros querem e não conseguem, não fazem, atenção. Mas estou a dizer eu também trabalhei para que a coisa acontecesse. Isto não é por obra e graça do Divino Espírito Santo, não é? Há muito investimento por detrás para que se tenha uma gravidez saudável. Claro. Para que se tenha uma relação saudável, para que as coisas corram bem, e depois quando não correm, é uma sensação de frustração tremenda. E perceber que se fala tanto de saúde mental, mas não se fala de saúde, não se aceitam os problemas de saúde mental da mulher como deveriam. E mais do que isso, continuamos a ter, bem, isto pode parecer meio polémico, mas estou-me a borrifar, continuamos a ter uma prática médica muito enviesada para que o problema é da mulher. O problema nunca é do homem, sabes? No casal, o problema nunca é do homem. Tu tens muito mais mulheres a tomar antidepressivos do que homens, tens muito mais mulheres que coitada da mulher. E não é coitada, vai tomar... Logo, antes disso, é a mulher que toma a pílula. Claro, não é? Sim, isso, a contracepção é a responsabilidade da mulher, não é? Tu dizes, não se fala abertamente de vasectomia ou de pílula. Repara, se os problemas... Temos uma sociedade extremamente machista. E se os problemas da dores menstruais, TPMs intensas, enjoos na gravidez... Para nada disso há soluções eficientes por parte da indústria farmacêutica. Claro. Não há, porque é um problema da mulher. E a mulher se safa, a mulher tem muito mais resistência à dor. Isso está provado. Não, isso é claro. Isso é claríssimo, não é? Tu tens um homem constipado e... gripe, está na cama. Vão cortar isto, nós temos uma equipa de homens a gravar. Vão cortar isto, mas é verdade, tens muito mais resistência, tens muito menos resistência à dor por parte do homem. E portanto, invariavelmente continua a haver muita misoginia, muita coisa que já não deveria haver em pleno século XXI, e continuamos a ter uma sobrecarga muito grande das mulheres. Por um lado, mulheres que eu atendo muitas mulheres em consultório, portanto sei do que é que estou a falar. Não estou a falar de mim em concreto, estou a falar de todas as mulheres que eu atendo, e tens muito uma sobrecarga emocional. Era isso que eu ia dizer. Sim. Fora a carga emocional, já para além da gravidez, muito para depois da gravidez... Sim. Não é? Durante toda a vida dos filhos, a carga emocional que existe. E tens coisas que são feitas por mulheres, que para mim isso é o mais grave, que é eu chegar à escola dos meus filhos e o meu marido vai de manhã entregar os miúdos e ninguém lhe diz nada. E eu vou à tarde e dizer, oh mãe, mas olha, é para fazer isto. Totalmente. E eu penso, então mas o pai não esteve cá? Claro. Sim. Pronto, então, quer dizer, são as próprias mulheres que sobrecarregam as mulheres. Sim. E também são as próprias mulheres que dizem, mas estás-te a queixar porquê? Se tens 2 filhos com tanta saúde. Então, eu acho que em certa medida acaba por haver mais espaço de diálogo com os homens e são mais empáticos há exceções, como é óbvio, mas de uma forma geral acabam por ser mais empáticos do que as próprias mulheres. Sabes que no outro dia falaram comigo sobre o facto de eu ter filhos, rapazes, e eu ser do sexo feminino, vejo-os um bocadinho mais fracos. E por isso é que os protejo tanto. Se fossem raparigas, eu tinha a cena de eu sei o que é que vocês são capazes, só vão. Tu sentes isso? Tu tens 2 meninas e um menino? Sinto que tenho uma posição mais protecionista, sim. No rapaz? Sim, é verdade. Mas... e achas que pode vir daí? Acho que eles também... E eu acho que aqui há vários fatores. Desde logo o Manel é o último. E portanto tem... Sim, é. E portanto tens uma perspectiva diferente quando é o último e queres manter aquele bebezão rapaz, ali. Ok. Depois, é rapaz. Mas depois, por outro lado, em termos de desenvolvimento físico e cognitivo, fisicamente eles até são mais desenvoltos.
não sei se também é por ser o terceiro e ter mais estímulo das irmãs, mas Pois. são mais desenvoltos, mas em termos cognitivos são mais bebezões. As etapas, seja lá isso o que for, mas ele prolonga mais as etapas, pronto. E portanto eu acho que aqui há uma mistura de, por um lado, sou eu que não quero abrir a mão de ter bebés em casa, por outro lado, eles, mesmo em termos de desenvolvimento cognitivo, eu já falei isso com a pediatra e com o médico de família, de facto os rapazes têm o seu tempo, mas não é o tempo das raparigas. As raparigas são mais desenvolvidas do ponto de vista cognitivo mais rapidamente, chegam lá como todos, não é? Mas mais rapidamente, e eu noto isso com as miúdas, que elas começaram a ter um discurso mais organizado mais cedo, mais fluente, a saberem o que querem, a quererem escolher roupa. Eu via isso, por exemplo, aos 2 anos, quer a Maria, quer a Carminho já demonstravam que queriam aquela roupa. O Manel leva o fato de treino que eu puser, para ele estar igual, nem que vá de pijama todos os dias, para ele está bom. E as miúdas não são assim. Pois. As miúdas não são assim, portanto elas expressam-se melhor. E depois também acho que é um bocadinho por eu saber, por ser mulher... Era isso que eu ia dizer, como estávamos a dizer há bocado, as mulheres sobrecarregam as mulheres. Sim. Ou seja, nós à partida também temos enquanto mães de rapazes, um entendimento sobre eles um pouco mais... Eu tenho muito essa preocupação com o Manel de dizer... Não, e pá, pronto, agora há interpretações para tudo, e julgamento para tudo, não é? Mas eu tenho muito essa preocupação de dizer, quando ele bate, pá, as meninas também batem, todos batem, não é? Não se bate a meninas. Não se bate a meninas. Mas eu digo sempre, não se bate a ninguém, mas especialmente não bates a meninas. Sim. Dás festinha, dás amor. Eu também caio nesse erro. Sabes? Estou sempre a insistir nisso. Ou tipo, partilha, temos que partilhar. Claro. Isso é ponto assente lá em casa. Eles são 3. E claro que há os brinquedos que uns recebem do Pai Natal e que os outros recebem dos anos, e é o meu, mas depois aquilo é tudo de todos, está tudo à mistura e tem que ser. Pronto, e aí eu sou muito tem que ser, pronto. Mas eu no outro dia fui buscar o Zé à escola e ele a despedir-se de uma amiguinha, dar-lhe um abraço e mandar para o chão. E eu disse, pá, Zé, não se faz isso muito menos a meninas. Ao mesmo tempo assim, o que é que eu estou a dizer? Mas eu acho que tem que ser, Ana, porque eu vejo um mundo tão... Eu acho que na geração dos nossos avós, havia efetivamente muito machismo, mas era declarado. Havia violência doméstica, era declarada. Hoje em dia, eu acho que a violência é mais agressiva, no sentido em que é mais encapsulada. Há muito mais subterfúgios para se agredir uma mulher do que havia há umas décadas atrás. E continua a haver muito terreno barrado às mulheres. Ou muitas perguntas como então mas tu vais, sei lá, estive em Lisboa a semana passada e perguntaram-me, então mas tu vais para aqui, então quem é que fica com os miúdos? A minha resposta é sempre, eles têm pai. Ai, claro. Ninguém me pergunta isso ao meu marido, é uma coisa que me deixa louca. Porque então, como é que vais fazer com os meninos? Sim. Não é? Ou tu aceitas uma posição em que te obriga a estar mais tempo fora, ou em viagens, ou ninguém pergunta isso a um homem. Como é que vais fazer com os teus filhos? Então, sim, há corresponsabilidade ou não há corresponsabilidade? Claro. Há responsabilidades partilhadas? Não há. Então, só há quando nos interessa. Este tipo de pensamento é uma pressão gigantesca para a mulher. Porque tu já te sentes culpada, não é? Desde que o filho nasce, vais-te sentir culpada até à morte, porque é assim. Não, exato, é assim, pronto. Nunca sabes, não é? Estás aqui devias estar com o teu filho. E o teu telemóvel está em modo avião, e se te ligam da escola, é constante. Sim, exatamente. E porquê é que nós atendemos esses números da Iberdrola e das cenas? Porque eu nunca sei se é da escola. Se é da escola, sim, exatamente. O meu homem não atende. Não, nós lá em casa sim. Eu nisso sou mais relaxada. Porque o meu pensamento... Eu sou muito relaxada nesse aspecto, porque eu rapidamente percebi, quando a Maria nasceu, ao fim de 15 dias, eu tive uma clareza, tive aquele baby blues que é horrível, que existe e que é tremendo, mas depois... Porque é uma loucura, né? Porque eu estava muito bem. Eu não tive, sabes? Ainda bem, porque aquilo é uma insanidade. Eu da Maria tive. Dos outros não. Do Manel tive assim um ataquezinho, mas uma coisa super soft. Da Maria a coisa foi muito intensa e eu estava tão bem aqui a falar contigo, como de repente ia para a casa bem, chorava. E pensava, tipo, o que não está a acontecer, sabes? E aquilo, foram ali 2 semanas. Eu sabia, biologicamente eu sabia o que é que estava a acontecer, hormonalmente eu percebia a coisa, mas pensava, que isto acabe, por favor, porque ou choro ou rio. Mas o segundo veio-me salvar do primeiro. Totalmente. Sim. Imagina, o foco era só o Zé. Veio o segundo, né? Sim, é verdade. E olhem mais para mim, curioso.
Porque ganhas mais tempo. É, não O é? segundo ganhas muito mais tempo. Cada minuto é precioso. E com o terceiro ganhas muito mais espaço. Não é tempo, não vamos ter utópicos, não é? Eu tenho Claro. 3 filhos, não ganhas tempo, não consigo tirar uma tarde para ir para o café. Claro. Mas ganhas muito mais espaço. E eu fiquei ainda mais organizada em termos de otimização de tempo. Foi aí que eu lancei a minha marca, que lancei a empresa, que lancei o meu programa, que consigo guiar dezenas de mulheres atualmente, consigo gerir uma equipa. Quando eu tinha só a Maria, era difícil. Claro, estamos ali só Agora na não, nossa bolha. Porque eu sei que tenho estes tempos. E, portanto, como eu te estava a dizer há pouco, só para terminar, aos 15 dias da Maria eu percebi que eu ou largava ou abria mão e utilizava efetivamente a rede de apoio e confiava que ela está com o pai, está comigo, está com a avó, era a mesma coisa, ou então ia enlouquecer, literalmente, porque se nós temos aquela ambição de controlar absolutamente tudo, não vamos controlar absolutamente nada e vai fugir do controle. Yeah. E por isso eu percebi rapidamente que tinha que abrir mão. Obviamente que não abres mão de tudo e tens sempre os teus medos e muita coisa que eu se calhar hoje faria diferente. Sem dúvida. Mas sim, essa sim, coisa de estar sempre agarrado ao telefone porque ele está na escola, não, o meu pensamento é se acontecer alguma coisa na escola, se não conseguirem contactar-me a mim ou ao pai, acho que são pessoas com 3 dedos e levam a criança ao hospital. 112. Não é? Portanto vão-me ligar e eu vou assim que consiga. Mas eu não fico obcecada. Ui, mas eu não consigo já. Eu ainda Não, porque sim, eu vou chegar quando lá. Ainda não consigo. estou em consultório e o meu telefone está sem som, a menos que eles estejam doentes. Aconteceu 1 ou 2 vezes que eles estavam doentes e que eu sabia que podia a qualquer momento ser chamada. Então aí eu aviso na consulta e digo, olha, desculpe, eu hoje vou ter que estar com o telefone aqui, se não se importar. Mas aconteceu tipo 2, 3 vezes. E é muito raro. Porque se eu estou naquele tempo, primeiro, se eu entrego os meus filhos, eu acredito que eles ficam bem, senão não os entregaria. Pronto, certo, isso. Certo. E depois temos que entregar Claro, algumas é a coisas ao vida. universo. Claro que sim. Isto são coisas ainda que tenho uma das que tenho que trabalhar, não é? Porque a vida é assim, Okay, claro. eu tenho imensas. Claro. Olha, e agora? Papel, caneta, tá? Isto não é uma consulta. Isto não é uma consulta. Se quiserem, vão lá. Pronto. Mas fazendo um bocadinho a ligação com o pós-parto e a compulsão alimentar. Como eu estava a dizer, foi o meu despertar para quando eu comecei a falar com amigas minhas que também já passaram por pós-parto e comecei a dizer, pá, eu só penso em comida. E a malta começou a dizer, olha, é normal, estás a amamentar, estás cansada, privação de sono, etc, etc. Mas chegou ali um ponto que eu achei, não é normal. Pá, não pode ser normal eu estar sempre a pensar em comida. E eu pensava naquilo que queria. Ok. Estás a ver? Tipo, agora apetecia-me não sei o quê. Pá, e aliado a isso, comecei a sentir mal com o corpo em que estava. Apesar de que o meu corpo não estava assim tão diferente do que sempre esteve. Sim. Estás a ver? Mas eu já não me via da mesma forma. E foi aí então que comecei a corrida e comecei outro tipo de alimentação. Com déficit calórico, eu até te encontrei e até te disse assim, olha lá, quanto é que eu posso fazer de déficit calórico? Mas assim, tipo, como se fosse uma coisa super generalizada. E tu disseste o número qualquer e eu estou a fazer muito menos. Eu cheguei a casa e disse, Manel, eu estou a fazer muito menos do que ela disse, eu estou doida. Sim. Mas queria que falasses um bocadinho sobre isso, sobre a pessoa que chega até ti por estar em excesso de peso ou aquela que vem porque já tem algum diagnóstico de uma doença oncológica ou metabólica, o que seja. Pronto, hoje em dia eu trabalho, desde sempre aliás, eu trabalho maioritariamente com mulheres com inflamação crónica, doença autoimune, patologia oncológica. O objetivo é sempre reduzirmos o processo inflamatório. Nós inflamamos todos os dias, portanto, quando eu acordei estava um bocadinho menos inflamada. Não, mais ou menos. Mas um bocadinho menos inflamada do que estou agora, grosso modo, porque já envelheci umas horas e, portanto, o processo de envelhecimento por si é um processo de inflamação. Por isso é que nós hoje temos o termo, na literatura científica temos o inflammaging, que é exatamente este processo inflamatório associado ao envelhecimento, que é normal. O que é que nós temos que fazer? O que é que nós devemos procurar fazer? Um envelhecimento saudável, porque envelhecer eu espero envelhecer, não é? É sinal que ando cá. Agora,
envelhecer da melhor forma possível. E da melhor forma possível não é só externamente, mas acima de tudo internamente, metabolicamente, ficar o mais saudável possível. Portanto, quando nós temos uma mulher em pós-parto, temos, só aqui rapidamente este primeiro ponto que tu falaste, temos realmente aqui uma reorganização em termos hormonais. Portanto, é normal, até certo ponto, haver um apetite maior. E principalmente quando a mulher está a amamentar. Quando a mulher não amamenta, não é normal. Portanto, há uma reorganização hormonal ali umas semanas, mas depois não é normal. Agora, quando a mulher está a amamentar em livre demanda, como tu fazias e como eu fiz, aí sem dúvida que há um apetite maior, porque nós temos uma demanda energética maior. Voltando à tua questão. Eu faço. Como tu fazes, exato, como tu ainda fazes. Portanto, voltando aqui à tua questão, tratar um paciente com doença autoimune, com cancro, com uma doença metabólica, colesterol, triglicéridos, é muito mais fácil quando a pessoa chega até mim porque é obesa ou tem excesso de peso, mas veio pela doença, pelo diagnóstico, do que uma pessoa que tem excesso de peso e que só quer perder peso. Que só por si devia ser um sinal de alerta, não é? Portanto, nós hoje temos mais de 50% da população com excesso de peso ou obesidade. Yeah. E por isso eu tenho cada vez mais pessoas a chegarem-me à consulta, normal-ponderais, portanto com peso normal, a dizer, doutora, toda a gente me diz que eu estou muito magra. E a minha resposta é, não, os outros é que estão muito gordos. Porque se nós temos mais de 50% da população com excesso de peso... Oh, Ana, desculpa agora interromper-te, o que eu ouvi, tipo, olha, não podes emagrecer mais. Exato. Olha, De agora pessoas com para. excesso de peso. Yeah, claro. Sim. Eu dizia, ok. Chegou-me um ponto que eu deixei de responder, mas... Sim. Yeah. Esses comentários... Olha, já chega. Sim, esses comentários vêm de pessoas com excesso de peso, que têm muita dificuldade em cumprir um plano alimentar ou em procurar ajuda, porque assim, não vamos ser utópicos, a maioria das pessoas não consegue fazer o processo que tu fizeste, não consegue ter a força mental que tu tiveste. É preciso ter uma força mental gigantesca para fazer o que tu fizeste em pós-parto, com 2 filhos pequenos, com uma vida, com trabalho, com E ter o projeto. Manel. Imagina, Sim, o Manel em casa. pesava-me a comida, Sim. porque eu por mim ia por mais, ele pesava-me a comida e eu só comia, e eu só comia tipo aquele prato que ele punha, estás a ver? Sim. E portanto ele também foi peça-chave. Sim, tem que haver muito apoio. E o que muitas das vezes as pessoas têm em casa é mas porquê é que estás com essas manias? Porquê que, sabes, pessoas com excesso de peso porque normalmente é uma questão de ambiente, não é só de... Quer dizer, a pessoa... Regra geral, nós temos muitas famílias com excesso de peso, em que tu vês o pai, a mãe, os filhos todos... E dizem que é genética. E dizem que é genética, mas não é, porque eles não são primos nem irmãos, não é, à partida, portanto, não é genética, são hábitos. E depois nós temos uma herança de hábitos, não é? Não, mas espera aí, desculpa, um filho que é filho de um pai obeso... Tem maior probabilidade, mas tem uma maior probabilidade. Não é necessariamente genética. Há efetivamente alterações na microbiota intestinal que predispõem para um ganho de peso. Ok. Só que isso acontece muitas das vezes porque a microbiota daquela pessoa ficou também ela alterada, tal e qual como a do pai, mas por uma herança de hábitos. Ou seja, se o meu pai come mal, eu estou naquele ambiente, eu vou comer mal como ele. Claro. Sim. Então nós hoje em dia nós temos famílias de obesos que é um contexto de obesogénico, é um contexto em que todo aquele ambiente é obesogénico. Tu chegas àquela casa e, quer dizer, até tu engordas só de olhar para aqueles armários, porque tudo aquilo são alimentos processados, ultraprocessados, não se faz uma sopa, não se come legumes, perderam-se hábitos de dieta mediterrânica básicos, ou seja, não é caro comer bem, dá trabalho, mas não é caro. E portanto vamos desmistificar isto de uma vez por todas. Sim, quando eu pus aquele story a dizer da semana quanto é que gastam, tu falaste se correr bem 100 euros por semana. Sim. E o Manel disse logo, pede-lhe as dicas todas, porque estamos a fazer alguma coisa mal. Sim, porque repara, é muito caro. Fora a suplementação. Sim, mas isso é outro. Pronto, isso é à parte, sim. Isso é fora a suplementação. Nesse bolo das compras mensais ou semanais não entra a parte da suplementação, porque a suplementação ela tem que ir sendo ajustada. Claro. E portanto nós lá em casa tomamos suplementação, os dois, mas ela vai sendo ajustada, vamos fazendo análises, vamos controlando quais são os objetivos para cada momento e vamos ajustando, e portanto há meses que gastamos mais, meses que gastamos menos. Mas em termos de alimentação, só preciso, se a maioria das pessoas fizesse uma alimentação equilibrada, isso já era um grande up na sua qualidade de vida. Portanto, voltando aqui à tua primeira pergunta de o que é melhor, é sempre melhor tratar uma pessoa que já tem diagnóstico, porque uma pessoa com diagnóstico vê literalmente a morte à frente dos olhos e portanto é cumpridora. E muitas das vezes aquilo que falta à maioria dos pacientes é uma orientação e, portanto, por isso é que eu deixei de fazer consultas individuais e faço planos de acompanhamento de pelo menos 3 meses, porque senão a pessoa não entra nos eixos,
Claro. E é preciso, efetivamente, um acompanhamento, porque a maioria das pessoas já foi ao nutricionista, já foi ao endocrinologista, já foi... Só que depois não cumpre as orientações. Depois o cardiologista manda andar. Mas, Ana, eu ainda há muita falta de... Há muita informação, mas há informação pouco válida ainda sobre isso. Porque, por exemplo, tu falas com... Cada nutricionista te vai dizer coisas diferentes, não é? Por exemplo, Certo. minha sogra vai à nutricionista e ela manda-lhe, se calhar, aquelas marinheiras, Certo. etc, etc. Sim. E eu depois não, com o que eu li, eu penso, pá, não parece que está a ser o adequado. E depois dou-lhe Porque o vamos teu lá ver. contacto. Porque, por exemplo, tu vais ao hospital, estás lá internado e ainda é a bolacha Maria que te dão ao lanche. Não vamos falar de nutrição no Sistema Nacional de Saúde. Não. Sim, há guidelines muito claras para o SNS em que tu tens, nós aprendemos isso no curso, portanto, o internado, uma pessoa que está em internamento sem patologia gastrointestinal tem... Já não me Sim, se não recordo, mas estiveres tem- em dieta, Sim, não é? tem X quilocalorias, depois os outros têm dieta, depois, pronto, aquilo é tudo contabilizado. Não se olha, na medicina alopática, não se olha para o todo. Portanto, nós olhamos para o sintoma. Tu tens uma dor, vamos tratar a dor. Damos um comprimido, trata a dor. Não trata a origem, deixas de tomar o comprimido, deixas de ter dor. Portanto, nós temos que ir ou a dor volta. Portanto, nós temos que ir à causa e precisamos de olhar para o paciente como um todo. Não nos é ensinado isso na faculdade. Eu tenho um background que me permite fazer isso e que sempre olhei para a medicina e para as cuidados de de modo saúde de uma integrativo, forma não é? integral, não é? Porque para mim não me faz sentido que se eu hoje sei de forma inequívoca que a microbiota intestinal pode regular ou desregular completamente um paciente, eu tenho que olhar primeiro para o intestino. Mas eu tenho muitos pacientes que me chegam com dor articular. Nós temos que tratar a microbiota desses pacientes, porque uma pessoa que tem dor articular ou que tem depressão tem problema gastrointestinal, certo. Tem desbiose intestinal em mais de 60% a 80% dos casos. Muitas das vezes chega aos 90% dos casos em que temos desbiose intestinal quando temos um problema, por exemplo, Que é depressivo. isso? É quando as células do intestino... Onde é que está a câmara? Para onde é que eu me viro? Está ali. É quando as células do intestino... O nosso intestino é uma mangueira, literalmente, em que o bolo alimentar vai passando até que depois chega ao intestino grosso e temos fezes, ou chega ao intestino delgado e vai absorvendo os nutrientes para o corpo todo. O que é que acontece quando nós temos uma desbiose? O intestino fica aberto, é uma mangueira furada. As células ficam abertas, em vez de ficarem justapostas, elas ficam abertas. O que é que acontece nisto? Em vez de ser a água que vai passar, é o bolo alimentar, que ainda não está bem digerido, são bactérias que estão na nossa própria microbiota, que são ingeridas com os alimentos, que vão passando para o espaço intersticial, portanto para o espaço entre os órgãos. Então eu vou aumentar muito o processo inflamatório no meu organismo, porque se aquilo que era resíduo, metabolito da digestão, não vai para o intestino grosso e logo ali no intestino delgado começa a passar para o fígado, para o espaço Mas a intersticial, gordura visceral, não é? vai ali passar para a zona para toda a gordura, para toda essa zona que envolve os órgãos, que pode ter mais ou menos gordura visceral se o corpo estiver mais ou menos inflamado. Ok. E depois há um problema, nós temos um nervo, que é um nervo vago, que vai ligar o meu intestino até o meu cérebro, por entre os, portanto, num eixo que é atravessado, que atravessa o nosso corpo. Esse nervo vago, nós sabemos hoje que ele tem uma comunicação bidirecional entre o estômago, entre o intestino e o cérebro. O que é que isto significa? Vai dar estímulos positivos ou negativos ao meu cérebro, ou o cérebro vai dar estímulos positivos ou negativos ao intestino. Por isso é que, por exemplo, quando estás num momento de muito stress, há pessoas que têm uma descarga intestinal e que têm diarreias, ou que têm cólicas, ou que ficam com o intestino super preso. Isso significa que há uma comunicação bidirecional. De outra forma, o meu intestino não saberia que eu estou à porta do exame. Nervosa. Claro. Então, isto nós precisamos de olhar para... Quando nós temos um paciente, por exemplo, com depressão, eu tenho muitos pacientes com depressão, muitas mulheres com depressão, com burnout, com exaustão mental, e eu preciso tratar primeiro o intestino delas. São pessoas que muitas das vezes estão antidepressivos há 20 anos e nunca mais foram ao psiquiatra, não é? Ou nunca mais alteraram a dose, porque eu sinto-me bem assim, então é melhor não mexer. Okay. Então nós vamos ter que perceber primeiro como é que está o intestino, melhorar a sua saúde intestinal, depois a pessoa, eu agora já consigo dormir melhor. Claro, mas nós estabelecemos um plano alimentar para isso. Quando nós temos uma forma mais alopática, mais convencional de ver a nutrição, que eu não me identifico minimamente, que é contar calorias, mais 500, menos 500 para ser obeso ou para ganhar peso, para perder peso ou para ganhar peso,
não é uma visão com a qual eu me identifico, porque nós hoje sabemos que, por exemplo, a perda de peso, se nós não tivermos uma microbiota equilibrada, a pessoa não vai perder peso, perde ali umas gramas no início. Eu parei de partilhar o que estava a comer por causa disso. Sim. Pensei, pá, eu não sou ninguém, eu não tenho conhecimento nenhum, eu não posso fazer isto. Sim, depois tens isso, não é? Tens muito as pessoas vão muito por aquilo que vêem nas redes. Porque depois eu até partilhei essa mensagem que recebi, que foi, deste motivação para uma operação, não sei se viste esse story, de uma redução mamária que tinha que fazer, deste motivação para começar a fazer exercício físico, não sei o quê. Eu pensei, ok, eu de alguma forma vou tocar alguém. Sim. Eu vou deixar de partilhar sobre nutrição. Sim. Não sei nada. Sim. Não faz sentido. Vais sempre influenciar, né? E hoje já há isso, né? Os coaches e os influencers e essa malta toda que é paga, mas que são pagas e o público também tem que ter um espírito crítico quando entra numa rede social e tem que perceber que é pago. Se tens um nutricionista que está a ser pago por os queijos ou pelos iogurtes ou pelos cereais ou por não sei o quê, primeiro são obrigados a pôr lá que é uma publicidade, né? E depois aquilo é enviesado. Claro. Aquilo é enviesado e por isso eu tenho muito cuidado a publicar o que quer que seja de alimentação, exatamente por isso, porque eu tenho um contexto muito próprio, que é a minha saúde, que eu quero preservar, são os meus objetivos de ganho de massa, de redução de peso, disto, daquilo, que vai variando ao longo do ano, e por isso é muito perigoso um nutricionista publicar um prato de comida. Porque, se o nutricionista está a fazer é bom. Yeah. É bom para mim. Claro. Se tu tiveres, por exemplo, um intestino desbiótico e se comeres aquilo que eu comi ao pequeno almoço, se calhar para ti vai ser tramado, não é? Yeah. Então, nós precisamos de olhar para a nutrição com responsabilidade, mas, acima de tudo, a formação que eu fiz é uma formação muito integral, porque eu venho de Biologia e, portanto, na Biologia estudamos a vida integrada num ecossistema e eu não me posso esquecer que eu não estou isolada em minha casa, na minha cozinha. Eu estou a fazer parte de um ecossistema. Portanto, todo o meu equilíbrio físico, emocional e psicossocial tem que ser tido em consideração. Portanto, na minha primeira consulta, é uma consulta extremamente exaustiva, em que eu pergunto absolutamente tudo. Como é que a pessoa nasceu, se foi amamentada, se não foi amamentada, se a mãe teve problemas, se o pai teve problemas, se tem traumas, se não tem traumas. Uma doença autoimune advém de um trauma, seja ele identificado ou não. Portanto, eu quando me foi diagnosticada a minha doença autoimune, a primeira coisa que eu fiz foi voltar a marcar terapia. E para tentar perceber de onde é que aquilo vinha. E conseguiste perceber? Não, mas sei que vem, porque tenho uma resposta traumática em muitíssimas situações. Ok. Agora, eu não consigo identificar o evento mas traumático. Mas resposta sempre física? Sempre física. Sim, sempre física. Quer dizer, já tive 2 episódios depressivos, não é sempre certo. Física. Pronto, não é sempre física. E de alguma forma tenho uma fragilidade intestinal, que é sempre essa a minha preocupação. A minha principal preocupação todos os dias é cuidar do meu intestino. Porque se eu não cuidar do intestino, eu não vou conseguir ganhar massa muscular. Se eu não ganhar massa muscular, eu vou ter mais resistência à insulina, vou começar a ganhar mais gordurinha aqui assim à volta da barriga, vou ter mais resistência à insulina, vou ter maior propensão para desenvolver um quadro inflamatório e vou ter maior propensão para agravar o meu diagnóstico. Claro. Por isso, a partir do momento em que eu tenho um diagnóstico de doença autoimune, eu tenho um alarme para toda a vida. A minha doença entrou em remissão ao fim de 4 ou 5 meses. Só podemos dizer isso ao fim de 6. Mas clinicamente só podemos dizer ao fim de 6. Mas pronto, as análises negativaram logo ao fim de 4, 5 meses. Mas aí eu fui completamente obsessiva, né? Claro. Mesmo, porque lá está, porque eu vi a morte à frente dos olhos. Portanto, a partir do momento em que eu estou grávida de 5 meses, tenho um diagnóstico de lúpus, digo, alto, que agora aqui quem manda sou eu. Claro. E, portanto, não há corticoides, não há fármacos, sou absolutamente a favor dos fármacos quando eles são necessários, mas eu não tinha sintomatologia, portanto eu tinha análises clínicas positivas, mas eu só tinha umas borbulhas na cara, portanto era uma coisa que para mim era estético, meramente estético e me incomodava, mas era uma coisa estética. Agora, temos que ter em consideração que há vários graus e, portanto, quando uma pessoa já chega com dor, sem mobilidade, muito inchada, com muita dificuldade a digerir alimentos, aí nós precisamos de fármaco. Eu costumo dizer, os fármacos são excepcionais para nós tomarmos e sairmos da cama para ir para o ginásio. Temos que nos mexer todos os dias, no ginásio, na rua, onde for. Temos que nos mexer todos os dias, temos que comer direito todos os dias e temos que tratar do 5º piso, não é? Porque senão, sem isso, nada feito. Nós precisamos de um equilíbrio emocional e de um equilíbrio físico. E a coisa não se vê uma sem a outra. Por isso é que eu não gosto muito daquele termo da saúde mental. Isso para mim não existe. Eu quando tenho um episódio depressivo e estou no fundo do poço, eu estou sem saúde, ponto. Porque eu não tenho força para ir para o ginásio. Porque eu não quero saber de absolutamente nada na minha vida. Para levantar da cama às vezes, não é? Portanto, é uma coisa física também. Claro. Não é? Então nós temos que tratar
tudo. Temos de tratar a pessoa como um todo. E estabelecer um plano alimentar com base a o que é que quer. Eu quero perder 20 quilos. Ok. Contas? Não. Isso não funciona. Para mim, isso não funciona. Tu podes perder peso, mas depois falta-te a consistência, falta a reeducação alimentar. Portanto, para mim é muito mais importante que um paciente saia do meu acompanhamento ao fim de 3, 6, 9, 12 meses. E nós temos pessoas na equipa que já estão há 14, 15 meses, desde que eu lancei o programa de acompanhamento, e que se mantêm e que fazem revalidações porque sentem que há sempre um next level de saúde, basicamente. Claro. Porque depois tu queres mais. Claro. E é expectável que tu queiras mais de uma perspectiva de saúde, não numa perspectiva obsessiva de eu agora quero ter o corpo XPTO. Não, numa perspectiva de saúde. Caramba, os meus marcadores metabólicos têm que estar incríveis. Porquê? Eu não ando com as análises a mostrar na rua. Não, porque eu quero ter saúde, eu quero ter vitalidade. Mas tu fazes análises de quanto tempo? Já faço de 6 em 6 meses. Houve uma altura que fazia de 3 em 3, agora faço de 6 em 6. Às vezes quando desleixo lá vou para 9 em 9, mas regra geral de 6 em 6. Também para regularizar os suplementos que tomas. Claro, porque quando eu tomo, há suplementação que é quase para a vida, mas é para toda a gente, que toda a gente deveria tomar, assim, boa suplementação, portanto, melhora bastante a qualidade de vida, o processo de envelhecimento. Os teus filhos também tomam? As crianças Os meus filhos também? tomam, sim. Não tomam sempre, mas lá está. Exatamente por isso. Eu também não tomo sempre, eu vou de férias e raramente tomo suplementação. Mas, por exemplo, eu fui 6 semanas ano passado viajar e não levei suplementação, porque achei que não era preciso, não é? Porque estar super relaxada, não sei o quê. Claro que ao fim de 3 semanas eu estava a ganir. Mas espera, relaxada com os filhos? Sim. Claro, porque baixas a guarda, não é? Não. Não? Não sei. Os teus já têm outra idade, mas é muito cansativo. Mas eu não disse que não. Eu não disse que não ok, estava cansada. Relaxada. Relaxada é diferente de cansada. Não, claro, mas isso com os miúdos estás sempre, não é? Sim. Agora, não, mas mais relaxada sim. Os momentos de férias e de viagens em família para nós são muito tranquilos. Boa. Não dormimos bem. Não. Pronto, não vais a um restaurante e estás ali a experienciar um estrela Michelin da vida. Não, isso não acontece. Nós raramente vamos a restaurantes com os miúdos porque não dá, não é? Só vais gastar dinheiro, não sabes se comes frango assado ou se comes salsichas. Não é? O teu é que é macaco, porque em vez de estar a olhar para o telemóvel está Sim, a saltar a mesa. Isso não existe, portanto, para nós temos que pagar o preço. Mas, assim, dentro daquilo que é a nossa dinâmica familiar, as férias para nós são um momento muito bom porque conseguimos estar com eles com mais tempo ainda. Claro, Nós já passamos muito tempo com os miúdos. Atenção, eu vou buscar os miúdos muito cedo, construí a minha vida para isso e, portanto, eu gosto de os ir buscar cedo e gosto genuinamente de lhes dar momentos de tédio, porque acho que eles precisam muito. Boa. Portanto, eles vão para casa, não têm televisão, brincam uns com os outros e olha, e às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Eu gosto que a minha mãe te ouça, porque assim ela pensa, realmente a minha não é a mais doidinha do sítio, aqui a minha vizinha ainda é mais... Sim, mas eles intertem-se muito bem, atenção. A realidade... São 3, agora já é diferente. É isso. Eu acho que falo com mães de amigas das miúdas e que são filhas únicas. Aí eu percebo que a dinâmica é completamente diferente, claro. Não é? Porque eles não têm com quem brincar. Os meus tu brincas com eles? Sim, todos os dias. E adoro brincar com eles. Eu também. Brinco menos do que aquilo que gostaria. Eu sou uma mãe séria, não gosto de ser tão séria. Mas não gostas de ir à idade deles? Gosto, mas tenho que... sinto dificuldade em abrir mão de algumas rotinas, rotinas de horários principalmente, e os pôr a dormir, porque por uma coisa muito egoísta, por um lado por eles, sem dúvida, mas também por uma coisa muito egoísta, porque eu preciso dormir. Já se dorme mal lá em casa o suficiente. Portanto, em minha casa temos que nos deitar cedo, porque nós temos que aguentar ali a primeira leva, que é quando eles dormem melhor ali ao início da noite, e eu tenho que dormir também, porque eu depois não sei quando é que a festa começa. Se começa às 3, se começa às 4, se começa às 5, né? Então eu preciso de dormir bem. Por isso, eu aí sou muito polícia e vamos para casa cedo, eles brincam, tipicamente a rotina é eles brincam quando chegamos a casa, 4 horas, 4 e pouco, vamos ao parque se tiver bom tempo, se não tiver vamos para casa, está tu lá a brincar à molhada, eu vou brincando e vou fazendo jantar e vou orientando as coisas, banhos e tal, com o pai, e organizamos-nos desta forma, pronto, dividimos super bem as tarefas, mas às vezes estou só eu mais ao final do dia, outras vezes está só o pai, outras vezes estamos os dois e a coisa é mais fácil, ou nem é mais fácil, mas é mais rápida. Claro. Porque para nós agora, honestamente, acho que é igualmente fácil estarmos os dois ou estarmos só um, porque eles já têm tudo acima. Já está tudo encadeado. Tu notas quando algum dos teus filhos está com um episódio de fome emocional, por exemplo?
Ainda não, ainda são muito pequeninos. Ainda são Para pequeninos, isso. ok. Sim, ainda são muito pequeninos. Mas começas a notar principalmente as raparigas ali a partir da adolescência. Porque isso é um sinal de alerta se houver mães de adolescentes que nos estão a ouvir, e é muito, muito importante que elas tenham acompanhamento nessa fase. Acompanhamento psicológico e acompanhamento nutricional. Porque não é normal, e eu tinha muito esses episódios. Eu agora olho para trás e vejo que eu tinha muito esses episódios. Eu lembro de estar em casa dos meus pais e de abrir as portas todas do armário. Mas eu ainda faço isso hoje. Pois, isso já muito raramente me acontece. Não, a Sofia, é assim, eu chego à casa da minha mãe e vou para a despensa, não tiro nada, fico a olhar, abro o frigorífico, fecho o frigorífico. Isso já não, mas eu tenho muito essa imagem, de estar em casa dos meus pais, abrir os armários todos e a minha mãe diz, quer dizer, não sei, não sei. Tenho fome, mas não sei de quê. Isto não é fome, isto é fome emocional. E quando vocês veem as vossas filhas a fazer isso, por favor, façam alguma coisa por elas, porque um episódio de fome emocional na adolescência pode efetivamente depois protelar-se na idade adulta e vai desencadear problemas de excesso de peso. E nós hoje temos muitas adolescentes com excesso de peso que depois começam a ter problemas de identificação com o corpo, não gostam do corpo, começam a sentir que não têm que viver bem naquele corpo e geram-se ali problemas muito complicados. Portanto, é essencial consultar um nutricionista nessa fase, é essencial consultar um bom psicólogo, porque ou gastamos dinheiro na saúde ou gastamos dinheiro na doença. E nós temos que escolher. Eu sei qual é a minha escolha, pronto, espero que a maioria das pessoas também saiba, porque realmente não há caminho, depois não há resposta nessas circunstâncias e é um mal-estar que se eu hoje apanho pessoas em consultório, tive uma paciente que tem 46 ou 47 anos e que me disse eu toda a vida fui bulímica, mas se conseguia-me dizer isso ao fim de 6 meses. Disse, mas porquê que nunca disse? Porque eu tenho vergonha. Eu sou mãe de filhos, sou casada, tenho a minha vida. Bulímica é... Come e depois provoca o vómito, sim. E provoca porquê? Emocional ou é mesmo algo físico? Não, é um distúrbio emocional. Não é? No sentido em que a pessoa primeiro tem um desfazamento da percepção do corpo. Ela acha sempre que está mais gorda ou que está mais magra do que aquilo que na realidade está, tal e qual como uma anorética, e por isso nessas situações é sempre preciso um acompanhamento multidisciplinar. E nós, quando falamos de fome emocional, não falamos de anorexia, nem de bulimia, nem nada disso, mas podemos vir a falar. E por isso é uma forma preventiva. Quando nós temos um episódio de fome emocional, começa aí mais ou menos na adolescência. Porquê? Porque é quando a mulher, quando a jovem é menstruada, tem uma necessidade aumentada. Não nos ensinam nada sobre menstruação nas escolas, é uma miséria. Ensinam o ciclo reprodutivo teórico. O quê? Tens que ter vergonha, tás que ir à casa de banho com o penso atrás da... Exatamente, tens de esconder, não é? Porque ninguém é menstruada. Portanto, quando nós temos que saber qual é a fase do ciclo em que estamos. Toda a mulher deveria saber qual é a fase do ciclo em que está a partir do momento em que menstrua. Portanto, mais do que dizer à minha filha que para usar pensos, ou para usar tampões, ou para usar copos, ou para usar a panóplia que hoje existe, eu tenho que lhe explicar que ela tem várias fases no ciclo, que o seu corpo se vai sentir de diferentes formas, que eu vou começar a partir do momento em que a mulher é menstruada, tem apetite sexual. E, portanto, o apetite sexual é diferente nas diferentes fases do ciclo. E nós precisamos de desmistificar isto logo na adolescência. Depois, saber que uma mulher ali 3, 4 dias antes da menstruação aparecer e os primeiros 2, 3 dias depois da menstruação aparecer tem uma necessidade calórica aumentada entre 100 a 300 quilocalorias mais, grosso modo, depois depende sempre do tamanho da mulher, não é? Da massa, mas grosso modo é isso, é mais ou menos um prato de diária num restaurante, é muita comida num dia a mais que aquela mulher tem que ingerir naqueles 3 a 4, 5 dias. Ora, se a mulher não tem a mínima consciência de que precisa disso, o que é que vai acontecer? Vai procurar comida mais calórica. Totalmente. Vai aos doces e vai atirar-se ao primeiro chocolate, ao primeiro taça de gelado. Exatamente, ou gordura. E, portanto, vai para o fast food. Ou então as duas. E depois temos pessoas que se sentem super culpadas, porque já comi uma tablete de chocolate e foi-se. Não conseguem perceber de onde é que aquilo vem e têm essa questão da fome emocional, que muitas das vezes que se resolve com um bom acompanhamento nutricional, fazendo ajustes do aporte de hidratos de carbono, ou seja, dos açúcares, da massa, do arroz, da batata, das frutas, dos legumes, no início do dia, em horários específicos do dia. E saber a ordem pela qual nós consumimos esses alimentos, que tipo de alimentos é que nós temos que aumentar, porque temos que aumentar ligeiramente o aporte, temos que aumentar ligeiramente e insistir mais na batata doce, nos cereais integrais, nas frutas mais doces. Claro. Devemos fazer isso, que é para depois não termos compulsão lá ao final do dia. Mas isso tem que ser estudado para cada caso. Temos que perceber, por exemplo, uma mulher que tenha desbiose não vai tolerar todo o tipo de frutas mais doces, porque elas são altamente fermentativas.
Portanto, depois aqui temos aquilo que é o diagnóstico, que é uma consulta, Sim. e que precisamos de perceber isso tudo. Quais são, assim, as 3 coisas fundamentais que tens que ter sempre no frigorífico? Ovos. Ovos? Não vivo sem Yeah. ovos. Não vivo sem ovos. Eu saio de casa às 10 da noite para ir comprar ovos. Yeah. Porque eu preciso de ovos. Eu treino quase todos os dias, portanto eu preciso Sim. de ovos. Não, preciso de ovos porque... E quando eu engravidei, tu disseste-me Comer ovo todos os dias. dois ovos por dia. Era semente inteligente. Exatamente, a colina é fundamental. A colina, a vitamina E são fundamentais e continua a haver muito, continua a ter essa pergunta, comer ovos todos os dias, o colesterol. Malta, o colesterol, não comam batatas fritas e corram. Eu não gosto de correr. Mas então, o que é que eu tenho que ter no frigorífico? Os ovos, fruta e legumes. Com ovos, fruta e legumes, eu safo qualquer refeição. Yeah. Para todos. Sem isso eu fico sem saber o que fazer. Eu detesto ter fruteira vazia, isso não existe. Frigorífico sem legumes não existe. Se eu não tiver tempo, eu compro aqueles pacotes já de dos lavados, Sim, daquela tipo saladas juliana, sim, saladas pré-feitas, mas regra geral faço. Tenho legumes, também tenho muitos legumes caseiros, tenho essa sorte, mas depois tenho uma senhora que me ajuda todas as semanas, faz a preparação dos legumes, eu depois faço as refeições. Boa. Mas ela faz a preparação dos legumes, que é aquilo que demora efetivamente mais tempo. Mas que cozer? Às vezes coze, às vezes adianta, mas regra geral, cortar aquilo tudo, isso para mim já me dá uma ajuda Claro. imensa, porque nós somos 5 lá em casa. Eu pensei sobre isso. Sim, nós comemos muitos legumes. Podias arranjar os legumes tipo ao domingo à noite ou assim, já em caixinhas? Eu faço isso. Todas as semanas eu preparo as refeições ao domingo. Portanto, tudo aquilo que é fontes proteicas, carne, peixe, eu preparo ao domingo, leguminosas, feijão, massa, isso sou eu que preparo. Regra geral, eu vou às compras à sexta-feira à tarde, ou sábado de manhã ou mais tardar, mas eu detesto fazer essas coisas ao sábado, sinto que não estou a ter fim de semana, tipo, não quero. Então faço à sexta, ou quinta à noite, ou sexta, organizo-me, vou às compras, e depois ao domingo eu tenho 1h30, 2 horas na cozinha em que eu faço a comida para a semana toda. Pronto. E depois tenho ao início da semana, tenho uma senhora que regra geral me ajuda nos legumes, pronto, corta os legumes todos. Se eu vir que é uma semana mais caótica ou que não tenho ajuda, adianto isso também ao domingo, fica logo feito, porque são 3 horas no total de investimento na cozinha que tu tens, mas é a garantia de que vais ter alimentação equilibrada durante a semana toda, porque Claro. eu faço a preparação toda das refeições e depois eu só preciso de cozer um arroz, cozer uma massa, cozer umas batatas. E garantir que não há desvios, não há excessos, não é? Porque está tudo feito. Claro. Portanto, se eu tiver já as doses congeladas no congelador, faço para 2, 3 dias, fica ali no frigorífico. Normalmente deixo uma carne ou um peixe marinado e depois ponho no forno um dia que esteja a fazer outra preparação, mas eu demoro tipo 20 minutos, meia hora a fazer. Essa organização ainda me falta muito. Essa organização é fundamental e é uma coisa que eu defendo muito no MSP, no programa que tenho, no É de Saúde Plena, e que trabalho isso muito com as minhas pacientes, termos e fazemos isso, a equipa faz isso, dá um plano alimentar quando a pessoa precisa ou quando mães, principalmente mulheres que tocam muitos burros, damos esse plano alimentar, uma lista de compras para o número de pessoas da família, não é? Tipo, Claro, tu estás a fazer um acompanhamento comigo, mas tu tens um contexto familiar. Sim. Portanto, tu dizes, olha, nós somos 4 lá em casa, o Manel treina, os miúdos têm 2 e 1, então este é eu digo, ok, então estas são as quantidades. Toda a gente pode comer tudo. Claro. Em princípio, se não houver assim uma patologia muito grave, toda a gente pode comer tudo. Tu vais ter que comer mais quantidade disto, tu vais ter que comer mais quantidade daquilo. Não fazemos um plano alimentar para o teu marido, mas damos as quantidades. Isto é essencial. Yeah. Eu percebi mais ou menos que a quantidade de carne, de peixe, de ovos que eu preciso ter, de iogurtes, de pão, de farinhas para fazer panquecas, que eu preciso ter durante uma semana, isso para mim é essencial para eu conseguir estar descansada, porque senão, repara, eu vou buscar os miúdos às 3h30, 4 da tarde. Se eu ainda tenho que me meter no shopping para ir às compras, porque faltou não sei o que, já vais estar sob stress, já vais estar... Aquela tarde, Sim. não aproveito para estar com eles, vou estar a comprar qualquer coisa Yeah. e depois compro sempre mais, ou seja, gasto sempre muito mais. Sem dúvida. O orçamento familiar acaba por resvalar. O meu foco também, porque se eu tenho um plano de redução de processo inflamatório, de aumento de massa muscular, de emagrecimento, seja do que for, eu tenho que saber o que é que eu preciso de consumir. Claro. Não é? Claro. Mais ou menos. Olha, falávamos há pouco, estamos mesmo a terminar, está a passar num instante, mas falávamos há pouco de... Quando chegam até ti com um diagnóstico, tu já viste melhorias
claro. não é? De pacientes teus, Sim. tanto com diagnóstico de doença autoimune ou Sim, oncológica, não é? Sim. Como é que como é que muda a visão deles em relação à alimentação? Muda completamente. Olha, tenho uma paciente, por exemplo, que estava com um cancro de mama estádio 4, que lhe disseram, pronto, não sabia quanto tempo é que a coisa ia durar. E ela disse, não, mas eu sou mãe de 2 filhos, eu vou-me safar. E reescreveu a história dela completamente, fez tudo, quimioterapias, radioterapias, absolutamente tudo, mas foi muito polícia da alimentação, conseguimos que ela tivesse muita qualidade de vida durante todo o tempo de tratamento, e está aí para contar a história. Está ótima, felizmente, o cancro está adormecido, não podemos dizer de outra forma, não é? Mas pronto, mas conseguiram limpar, está ótima. Continua a ser uma pessoa muito regrada, agora já não vai às consultas, já vai uma vez por ano, já foi há bastante tempo, vai uma vez por ano só para controlo, faz suplementação toda direitinha, tudo impecável. Uma outra senhora que teve cancro da tiroide, foi incrível porque teve que fazer menos 2 ou 3 transfusões de sangue durante o processo. Ainda está a fazer consultas de 6 em 6 meses, manda-me as análises sempre, porque depois, pronto, Cria-se uma relação claro. extraordinária. Foi uma pessoa que os médicos disseram que não sabiam como é que ela tinha recuperado tão rápido, e ela disse, foi porque eu tive muito cuidado com a alimentação e com o exercício. Ela fazia yoga todos os dias, fazia pilates 2 vezes por semana, caminhava todos os dias, ia para a praia para fazer grounding, portanto, todas as estratégias que ela pôde aliar à medicina alopática, fê-lo. E eu acho que é aí que está o segredo. Não temos que ser fundamentalistas, e eu sou seguida no Sistema Nacional de Saúde por causa do lúpus, as pessoas não têm que ser irreais. A ciência está aqui, mas a ciência não é uma coisa estanque. Claro. E nós precisamos eu trabalhei em investigação durante anos, portanto... E tu és o exemplo disso, que estás sempre em constante... aquilo que é hoje verdade, amanhã é mentira. Portanto, claro. A ciência vai evoluindo e nós, como profissionais de saúde, temos que evoluir com ela. Certo. E eu costumo dizer, nós estamos sempre atrás. Porque o estudo já saiu e nós só vamos ler se calhar daqui a um mês, daqui a 2, daqui a um ano. Certo. Mas não podemos ser dogmáticos. Claro. E dizer coisas como eu às vezes ainda ouço de fazer reposição hormonal na mulher provoca cancro. Não, isso na década de 90 porque se utilizavam hormonas de cavalo. Claro. Mas hoje em dia não. Sim. É verdade? Sim. Mas hoje em dia não. Então, temos é que nos informar. E nós também, como agentes ativos, nós pessoas, nós cidadãos, como agentes ativos, nós não podemos ser infantis ao ponto de descartar a nossa responsabilidade sobre a nossa saúde, sobre o médico ou sobre o nutricionista ou sobre o terapeuta, seja ele qual for. Claro. Eu sou responsável pelas orientações clínicas que dou ao meu paciente. Ele é responsável pelo cumprimento delas. Claro. Portanto, todos nós temos uma cota parte de responsabilidade. A maior responsabilidade sobre a minha saúde é minha. Não é do médico que me segue. O médico faz o melhor que pode, o melhor que sabe, e o nutricionista, e o farmacêutico, e toda a gente faz o melhor que pode e que sabe, mas eu tenho que fazer a minha parte. Claro. E por isso há casos muito bons, sim, casos de doença autoimune, que, por exemplo, uma paciente com artrite reumatoide que chegou e que não conseguia mexer as mãos e que não conseguia fazer uma trança à filha, e agora tivemos que consultar umas semanas e ela dizia, já só me falta mexer este dedo, mas já não me dói. Então foi para o ginásio, treinei imenso, pronto, e conseguiu realmente reorganizar a vida dela, mas com artrite tenho várias e com muito bons resultados, porque quando nós tratamos o intestino de uma pessoa com artrite reumatoide ou com uma dor, com dor articular, nós tratamos imediatamente a dor. Portanto, melhoramos significativamente na maioria das situações. É mais a dor rápido. É mais visível, porque o tecido que dá origem, o tecido que dá origem, em termos embrionários, o tecido que dá origem ao lúmen do intestino é similar ao que dá origem à articulação e ao que dá origem à pele. E, portanto, uma pessoa quando tem patologia intestinal normalmente tem ou problemas de pele, problemas articulares. Portanto, quando nós conseguimos tratar a articulação, tratar a desbiose ou a alteração gastrointestinal que a pessoa tem, vamos ter melhorias significativas na dor articular. E aí sim, aí nota-se, porque aí é uma coisa mensurável. Claro. Tal e qual como nos problemas metabólicos, um colesterol, muitos triglicéridos, um intestino que não funciona e de repente a pessoa começa a ir à casa bem todos os dias. Bem, isso é uma coisa que se nota, não é? Que se vê, que se sente. E por isso sim, nesse sentido, a alimentação, e a alimentação vista desta perspectiva de uma alimentação anti-inflamatória, eu acredito piamente que é o futuro, que está aí, sem dúvida. E nós ganhamos muito a seguir-te no teu Instagram, porque... Obrigada. Sim. Todos os dias tu dás inputs para o dia-a-dia.
E, e durante o teu dia, ou seja, tu, sei lá, vais buscar a tua filha, metes o Quando eu telemóvel a tenho gravar Sim. e começas ali a falar de coisas do dia-a-dia, o que torna muito mais empático. Porque há muita coisa que nós podemos aplicar na prática. Este chá é extremamente anti-inflamatório. Gengibre e limão. Gengibre e limão. E eu podia ter escolhido, isto são escolhas, não é? Quando tu me disseste, cheguei aqui e disseste, queres beber chá ou queres beber água? Eu podia ter escolhido água. A água é bom, Estava ok na mesma. mantém-me hidratada. Só que se eu posso escolher um bocadinho melhor, porque é que eu vou viver com pouco? Sabes, eu não gosto de viver com pouco se eu posso viver com melhor. Ninguém gosta de viver mal, podendo viver bem. Então, se eu posso beber um chá em vez de beber uma água, a água é super importante, todos nós temos que beber água todos os dias. Mas, se eu estou aqui num contexto mais relaxado, mais tranquilo, então eu vou aproveitar e sempre mais ou menos 2 em 2 horas nós devemos dar um alimento ou uma bebida anti-inflamatória ao meu organismo. Eu já tomei pequeno almoço, mais ou menos há 2 horas estava na hora de beber o meu chazinho. Portanto, eu vou beber chá em vez de beber água. Claro. E beber de quê? A de gengibre, porque gengibre é termogénico, vai-me ajudar a potenciar o efeito do treino que eu fiz hoje às 6:30 da manhã e vai-me ajudar a acelerar o meu metabolismo e vai-me ajudar a reduzir o processo inflamatório. Apontaram tudo? Eu espero que sim. Olha, quais são assim os teus maiores receios? O maior receio é a vida dos meus filhos. Sim, é eles estarem cá e estarem com saúde e estarem bem. Isso é sim, sem dúvida, sim. E assim algo menos, sei lá, menos pesado, vá. Uma coisa assim mais... Sei lá, não tenho assim, não sei, eu sou um bocado superficial nessas coisas, não penso nisso. Não acho. Tu não és nada superficial. Mas não penso nisso. Repara, eu trabalho todos os dias, literalmente todos os dias, Pois para que é, a coisa tu- corra bem. Yeah. Mas também gosto de ir ao italiano e de beber um copo de vinho e de... Sim, e no tivemos dia o casamento que tu disseste. Tive o Ana, casamento. tu hoje podes, ok? E eu pensei, eu não posso assim tanto, ok? Podes, no dia compensas, não é? Mas lá está. Na altura em que eu tive o diagnóstico e que eu sabia que eu tinha que entrar em remissão rapidamente, porque quanto mais tempo eu estou em doença, mais difícil é voltar para trás. Claro, não havia exceções. Aí não havia exceções. Aí eu recordo-me que eu tive aniversários em casa, na família e não sei o quê. Dava-me igual, e só uma fatia de bolo, como vocês. Mas ias? Ia, sim. Mas eu deixei, eu não ia. Não, eu vou a todas, sim. Desde que me convidem, mas com 3 convidam pouca gente, que nós somos muitos e vamos vir. Fogo, eu tinha tanto a falar contigo, meu. Olha, eu sinto que noutra temporada tenho que trazer aqui a Ana outra vez. E agora, a última pergunta. O drop-off surgiu, e eu sei que sabes isto, quando eu fui deixar o Zezito à escola e voltava para casa em teletrabalho e os pensamentos começaram a surgir e pensei em gravar. E o que te perguntei é exatamente isso. O que é que tu pensas quando deixas os meninos, drop-off, quando deixas os meninos e depois vais para casa, vais trabalhar, vais para onde for? Eu sou uma privilegiada nesse aspecto, porque eu detesto deixar os miúdos na escola. Eu É o sinto, teu homem que vai deixar. porque eu entro às 8. Tipicamente a nossa organização familiar passa por eu entro eu entro mais cedo, meu marido entra mais tarde, porque é assim o horário dele e é assim, e escolhemos, eu tenho mais flexibilidade, portanto escolhemos que o meu horário fosse assim para eu depois os poder ir buscar mais cedo. Portanto eu nisso sou uma privilegiada que eu raramente os vou deixar, porque eu sinto muita culpa em deixar os miúdos, principalmente em deixar o Manel, quando eles são pequeninos, aquilo parte-me o coração todos os dias, nem que ele fique bem. Ok. Não interessa, portanto hoje, por exemplo, fui deixá-lo, ele ficou ótimo e eu fiquei bem. Yeah. Foi leve, foi ok. Num dia em que ele não fica bem, estraga-me o dia todo. Eu só me desligo disso quando entro em consulta. Quando entro em consulta, O teu eu faço foco está reset ali. completamente. Yeah. Eu estou ali com aquela pessoa e muito dificilmente eu me distraio. Mas quando estou a fazer outro tipo de trabalho, aí não consigo. Há dias em que é extremamente improdutivo. Yeah. Por isso eu agradeço muito a dinâmica familiar que conseguimos, porque eu vou à parte boa, eu vou buscá-los, portanto eu sou uma mãe fixe que vai buscar e o pai vai pô-los. Basicamente é isso. Olha, mas também ir buscá-los é uma delícia. Eu adoro. É incrível. Adoro o momento de ir buscar à escola, falar com os amiguinhos. É tão Eu fixe. costumo dizer que eu trabalho para os ir buscar, Yeah. porque eu adoro o que faço, Uhum. mas eu trabalho para os ir buscar, completamente. Olha, e o que também é uma delícia, é um miminho que eu tenho para ti, queres ver? Não é para papar! Não? Não. Tinha que ser light. Nada. E aqui, os nossos primeiros parceiros, os Flores de Coimbra,
e muito obrigada por isso. As Flores de Coimbra têm loja na Quinta da Portela e acho que é sempre um miminho diferenciado que podemos dar no aniversário, só porque sim. Então, muito obrigada por acreditarem no projeto. E vamos terminar? Vamos? Tá? Então vá, malta, muito obrigada. Eu espero muito que tenham gostado desta primeira temporada. Para mim foi um gosto trabalhar com esta equipa, como já disse. E vejo-vos no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. Entre curvas e Sim, o céu. dá um abracinho. Drop off. Está assim. Só eu e o meu